de Deus nesta noite para nós. Querido Deus e maravilhoso Pai Celestial, nós estamos na Tua presença nesta noite, ó Pai. Ó Deus, nós estamos certos que o Senhor partirá o pão para nós nesta noite, Senhor Jesus. Depois de um dia, o Senhor neste final, nesta noite, início de noite, ó Pai, não tem um privilégio maior do que este, Senhor meu Deus, de pararmos um pouquinho para adorarmos ao Senhor, ó Pai. Adorarmos pelos benefícios que o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Pai. Adorarmos, Senhor, pela revelação desta mensagem que o Senhor tem dado a nós, ó Deus. Estamos certos, meu Deus, eu estou certo que o Senhor me elevará, Senhor, como também esta igreja, Senhor, a um nível mais alto nesta noite, ó Pai. Ó Deus, como o Senhor disse a João, suba cá e eu mostrarei coisas grandes e maravilhosas a vocês. Que o Senhor me ajuda nesta noite, ó Pai, a falar um pouco das coisas lá de cima, Senhor, das coisas lá do céu, que alegra as nossas almas, que encoraja, Senhor, para nós continuarmos pelejando, ó Pai. Eu peço isto no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a Tua palavra que será lida, que nós possamos extrair um contexto deste texto nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Uma boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E não vejo capacidade em mim, porém a capacidade vem de Deus. É Deus que nos capacita. Deus nos chamou antes da fundação do mundo e Ele colocou tudo o que nós precisamos em nós. E você observa que aos poucos isto vai se manifestando dentro de nós, de forma que nós ficamos pequenos. E o irmão Branham chega a dizer em uma de suas mensagens, ele diz: Deus usará você o tanto quanto você entregar-se para Ele. E assim faremos isso nesta noite. Entregamos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito a Deus, os nossos louvores, nossos glórias a Deus, nosso amém, nosso aleluia. Você honra Deus com a sua presença, que Ele te honrará com as suas promessas, com aquilo que você veio buscar nesta noite. Eu sei que você tem uma necessidade, irmão, como eu também tenho a minha necessidade. E Deus suprirá para nós nesta noite, amém? Conforme já mencionado, a Escritura está em São Mateus, capítulo 6, versículo 26, que diz assim: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha a pergunta que Jesus está fazendo a nós. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Podeis vos assentar. Eu agradeço
a humildade do pastor Juvenal em conceder esta oportunidade para mim nesta noite. O nosso pequena meditação será: você tem valor. Observa que Jesus fez uma pergunta: não tendes vós mais valor do que elas? É uma pergunta que Jesus está fazendo. E às vezes, no decorrer dos tempos, dos dias em que nós estamos vivendo, nós nos preocupamos muito em possuirmos determinadas coisas, pois julgamos de ter determinados valores. E há um provérbio, uma frase que diz assim: pior do que não ter é ter e não valorizar. Vou repetir: pior do que não ter é ter e não valorizar. Mas eu creio que o cristão, ele valoriza. Eu creio que um homem casado, ele valoriza a esposa que ele tem. Um filho valoriza o pai que ele tem. Uma filha valoriza a mãe que ela tem. O irmão valoriza o irmão que está do lado dele. E assim por diante. Uma igreja valoriza o pastor que ela tem, os diáconos que ela tem, de forma que você encontra esse valor somente na noiva eleita de nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana disse na mensagem, porém, chegou uma lista aqui, né? Só os irmãos conectados. Irmão Altair, irmã Sandra, Geilson, Nova Canaã do Norte. Irmã Ritinha, irmã Riva, Pedra Preta, irmã Noemi Rosa da Silva, Cuiabá, 3 pessoas, irmã Lucília, Várzea Grande. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus continue vos ajudando. De forma, irmão, que o irmão Brana disse na mensagem, o caminho de Deus feito para nós, parágrafo 9. O irmão Brana disse: a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. É a pior coisa que o diabo pode colocar numa pessoa, é o medo. Porque o medo, irmãos, ele traz dúvida, ele traz complexo, ele traz depressão. E a pessoa, quando ela perde, quando ela passa a ter medo, ela passa a não reconhecer o valor que ela tem. Quando a pessoa passa a desenvolver um complexo, ela começa a ver que determinadas pessoas são superiores a ela, que ela não tem valor algum, que ela não tem significado algum no mundo. Porém, não é assim. Este é o papel do diabo, colocar nas pessoas medo, colocar nas pessoas que ela não tem valor algum. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo te valoriza. O nosso Deus mandou o seu único Filho para que morresse na cruz do Calvário, por você, por mim, por cada um de nós. Ele pagou um preço que nenhum homem poderia pagar, que nenhum rei, que nenhum governador poderia pagar. E a ponto que nós chegamos a entender e a crer que a nossa alma vale mais do que 10.000 mundos. A nossa alma vale muito para Deus. E Deus, irmãos, irmãs, Deus não olha para você, não olha para mim da maneira que o mundo olha para nós. Deus não olha para o seu exterior, Deus olha para o seu interior e Ele vê ali uma mulher de valor, um homem de valor. Quando aqueles religiosos, eles olhavam para Maria Madalena, o que eles viam ali? Uma prostituta.
E eles quiseram apedrejar, e eles foram ali para uma praça pública, para aquele ato. Talvez estava ali o governador daquela província, talvez estava ali grandes líderes religiosos, estava ali querendo apedrejar aquela mulher, porque eles não viam o valor que ela tinha. Porém, Jesus chegou naquela hora mais crucial da vida dela, naquela hora mais difícil da vida de Maria Madalena. Jesus chegou e disse: quem de vós não tendes pecado? Não pense você que Jesus te esqueceu de você. Não pense você que Ele virou as costas para você. Você pode estar desgastado, você pode estar cansado, na verdade, fisicamente. Você pode estar com dores no corpo, mas nosso Deus não esqueceu de você. Nosso Deus não esquece dos eleitos. Nosso Deus é maravilhoso. Ele começou uma obra na tua vida, meu irmão, e Ele está aperfeiçoando, Ele está te valorizando. Ele gosta de nos valorizar. E pense você que Deus não olhou lá no passado, Deus não viu os erros de Abraão, Deus não viu os erros de Moisés, Deus não viu os erros de Davi, Ele não viu estes erros. Então pare de pensar que Deus está olhando os seus erros. Deus não está olhando para o seu fracasso, não. Deus está olhando para aquilo que está dentro da sua alma, aquilo que você expressa lá dentro, aquele gemido que você tem nas noites escuras, que às vezes a tua mulher não vê, que às vezes o teu esposo não vê, que às vezes a tua mãe não vê, mas Deus está te vendo, Deus está olhando para isso. Deus está olhando, irmão, e vocês sabem de uma coisa: os filhos, os irmãos de José, eles não valorizaram José. Os irmãos de José venderam José. Os romanos não valorizaram Jesus. Os gentios dos dias em que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia não te valoriza. Mas tem um Deus que te valoriza, tem um Deus que vê o seu gemido, vê aquilo que você quer ser. E você não é o que você era ontem, tampouco você é o que você quer, o que você deseja ser, mas você está seguindo, você está crescendo na estatura de um varão perfeito. Jesus, irmãos, igreja de nosso Senhor, quando Ele estava crucificado ali, naquele Calvário, ali naquela cruz, vocês sabem da história, tinha um ladrão ali à sua direita, e todo mundo estava querendo crucificá-lo, todo mundo estava querendo matá-lo. Ele estava ali já porque para a sociedade ele não tinha valor. Pense você um pouquinho, talvez você seja este homem. Talvez você está no Calvário, numa cruz nesta noite, sendo acusado por algo que você não fez, e mesmo talvez você fez, mas você não queria ter feito. Você chora, porque é um espinho que está sobre você, mas você não quis fazer isso. E quando aqueles romanos queriam apedrejar, estava crucificando aquele homem, Jesus olhou para ele e viu um valor tão grande naquele homem, viu que aquele homem tinha um valor inestimável, viu que aquele homem tinha um valor tão grande. E você sabe por que Jesus viu isso?
Porque Jesus disse assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Você não leva ninguém para a sua casa que não tenha valor. Jesus levou isso aí porque ele tinha valor, porque ele tinha um significado para Deus, porque ele tinha a semente original dentro dele, meu irmão. E eu chego a pensar que você pega esta nota de dinheiro aqui e você olha e você sabe que vale 50 reais, e você pega esta nota e você dobra ela continua valendo 50 reais. Você faz, ela continua. Você faz assim, ela continua. Você faz assim, ela continua. Você joga ela no chão, você pisa nela, ela continua valendo 50 reais. Você maceta, ela continua valendo 50 reais. Você pode comprar alguma coisa com ela. Talvez tenha alguém aqui na sarjeta do mundo. Talvez tenha alguém que está sendo pisado pelo diabo. Talvez tenha alguém aqui sendo massacrado pelo inimigo. Mas você tem valor nas mãos de Deus. Você é uma joia preciosa para Deus. Não pense que você não tem valor, irmão, para Deus. Saiba de uma coisa, que no vale ali Golias achou que ele era grande. Porém no vale é diferente, irmão. No vale, o filho de Deus que é pequeno se torna grande. Golias que achava que era tão grande, lá no mundo, lá fora, lá nos arraial onde ele andava, mas naquele vale ele se ficou pequeno, e Davi que era pequeno ficou grande. Você com essa mensagem, você com esta Bíblia, você é grande, você pode todas as coisas, você tem um valor inestimável para Deus. Na mensagem, a palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Parte B do parágrafo 55. O irmão Branham disse: há pessoas que não valem mais do que um centavo, e Deus pode simplesmente usá-las no valor de um centavo. Olha que coisa tremenda, irmão. Isto é tudo que pode comprar. Não os rejeite. Se elas não podem crer na real verdade, não as rejeite, não as chutem dizendo que não estão nisto, porque Deus às vezes usa centavos. E eu chego a pensar, irmão Braga, que eu sou um centavo, irmão, mas eu sou um centavo muito valente, e eu quero continuar com esta valentia, crendo nesta palavra, crendo que eu tenho um valor para Deus. Esta tarde, eu saí para levar minha filha no colégio e tive que resolver uns negócios na rua. E quando eu passava aqui nesta região da prainha, eu comecei a orar, irmãos, de uma forma que eu nunca tinha feito. Orar por todos. Eu passava na frente dos comércios, dentro do carro, e eu começava a orar: Senhor, abençoa os funcionários desta empresa. Senhor, eu creio que tem gente gemendo aí dentro. Liberte, Senhor, estas pessoas. Eu passei ali naquele porto ali, irmão, você vê tantas coisas. Aos nossos olhos, talvez a gente ache, é um centavo, mas tem valor para Deus. Eu pensei, pastor Juvenal, naquela hora, quando eu passei diante de uns bares ali, eu vi algumas senhoras e eu lembrei daquele testemunho do irmão Brana.
Ele achou que aquela velhinha ali dentro do bar não valia nada. E ele chegou a pedir para Deus: tire esta mulher da face da terra. E Deus chamou ele para trás da porta e mostrou o valor que ela tinha. E eu fiquei orando por estas pessoas, porque eu sei que há pessoas que estão ali na sarjeta, mas elas têm valor para Deus, nem que seja no último respiro da sua vida, Deus dará vida eterna para elas. E eu não serei aperfeiçoado sem elas, sem eles também. Oh, irmãos, faz-me lembrar agora da escritura de Samuel, capítulo 9. Se você puder abrir sua Bíblia, Samuel, capítulo 9. Coisa maravilhosa, coisa grande e tremenda. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, vocês observam aqui, irmãos, e disse, a partir do versículo 1, e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Davi tinha um amor tão grande por Jonatas, era um amor que se correspondia, a ponto que há 20 anos atrás, diz os historiadores, mais ou menos 20 anos atrás, eles tinham se feito, entre eles fizeram uma aliança. Davi e Jonatas fez uma aliança, e passado-se tanto tempo, naquelas correrias, naquelas lutas que tinha o rei, todo dia ele tinha uma batalha, como nós, todo dia nós temos uma batalha. Então Davi lembrou que ele tinha feito uma aliança com Jonatas, e ele perguntou ali: há alguém que ficasse da casa de Saul? Verso 2 diz: e havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Oh, irmão, que situação. Ziba disse: ah, sim, rei, senhor rei, há um homem que ele é aleijado de ambos os pés. Uma situação mísera. Estava Mefibosete nesta situação. E você observa e diz assim: disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, o tomou da casa de Marquir, filho de Amiel, de Lodebar. Vocês vão ver, irmãos, que essa cidade, chamada Lodebar, era uma cidade terrível, era uma cidade seca, era uma cidade que não tinha comida, era uma cidade que não tinha nada se dava naquela cidade. Era uma cidade destruída, miserável, só estava ali quem não tinha valor algum para a sociedade. E você observa que Mefibosete, sendo filho de Jonatas, ele era um príncipe, ele era neto de Saul, que por sua vez era um rei anteriormente. E Mefibosete era um príncipe, porém ele não tinha nenhuma casa para morar. Ele estava morando na casa de Marquir, era uma casa emprestada. Mas Davi se lembrou daquela aliança que ele tinha feito com Jonatas. Começa a pensar em você, irmão, irmã.
nosso Deus, nosso rei Davi, rei dos reis, ele lembrou de uma aliança que ele fez no Calvário. E talvez você estava numa sarjeta, e ele foi lá e tirou você de lá, daquele lodo, para te levar para um palácio. Então, você observa ali que Davi disse assim: eis que está, então mandou o rei Davi e tomou a casa de Marquir. Eu chego a pensar, irmãos, que uma cidadinha pacata, irmão Ilha, uma cidade pacata, que não tem movimento algum, quando você imagina aquela cidade, irmão Firmino, demora um pouco, talvez 9 horas da manhã, começa a chegar aquele cortejo, irmão Farias, carros do rei, exército do rei ali, do rei Davi, e veio para aquela cidade, e foi passando por uma rua, passando por outra, e talvez alguns disseram: agora o rei vai aniquilar esta cidade, vai meter fogo nesta cidade. Porém o rei, a carruagem do rei foi para a casa de Marquir, e você observa aqui no versículo 6, e disse: vindo Mefibosete, filho de Jona, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo jarei contigo de beneficente, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, de teu pai, e de contínuo comerás pão à minha mesa. Glória a Jesus! Nós estávamos lá no mundo lá fora, porém o nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou, irmão, e Ele tem dado oportunidade recentemente, nesse domingo à noite. Nós passamos na ceia do Senhor, nós estamos alimentando de contínuo na mesa do Rei. Porém um dia nós nunca mais iremos nos apartar desta mesa. Nós estaremos ali com o irmão Brana, com os demais apóstolos e profetas, porque Deus nos valorizou. Deus lembrou da aliança que Ele fez conosco. Deus fez uma aliança, e Deus, quando Ele fez essa aliança, Ele não tinha mais alguém maior para Ele jurar. Ele jurou por si mesmo que Ele daria vida eterna e que Ele ia preparar um lugar para nós. Então não pense você que você não tem valor para Deus. No verso 13, ele diz, Davi diz assim, a Bíblia diz assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. Ele saiu, irmão, daquela cidade chamada Lodebar. Ele saiu daquela cidade que chamava Lodebar, que era uma desgraça, e ele foi para Jerusalém. Nós também saímos de uma cidade, espiritualmente aqui é natural, mas nós saímos de uma cidade espiritualmente falando, uma cidade morta, uma cidade que Deus não ouvia ali. Deus não está ali nesta cidade aí fora, que é o mundo religioso. Não, a Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Mas graças a Deus que nós estamos numa cidade celestial. Nós estamos numa embaixada de Deus. Você está numa embaixada celestial, irmão. Você vê diariamente desastre, tudo acontecendo aí fora,
pais contra filhos, filhos contra pai, uma verdadeira Babilônia, uma verdadeira confusão, e você não sendo atingido, porque você está nesta embaixada de Deus, porque você tem um valor para Deus. E para nós terminarmos, o irmão Brandt disse na mensagem, a obra-prima de Deus, identificada, parágrafo 60, o irmão Brandt diz, ele tem um propósito em sua vida. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão? Então não pare de marchar, não pare de remar, não pare não. Quando a pessoa para, ela enferruja. Continue marchando, continue avançando, pisa no chão com coragem, com poder. Diga, eu sou uma mulher de valor, eu sou um homem de valor, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. O irmão Brandt diz, cada indivíduo de modo que ninguém mais na face. O irmão Brandt disse, ele tem um propósito em sua vida. Cada indivíduo de modo que ninguém mais na face da terra pode tomar o seu lugar. Ninguém pode tomar o seu lugar, irmã Zenilda, irmã Benedita, irmãs. Ninguém pode tomar o seu lugar. Não pense nenhum dia sequer de parar de vir na igreja. Não pense nenhum dia sequer, eu não vou ali porque eu sou muito insignificante. As pessoas não me percebem. Não, Deus olha para você. Deus olha para nós. E se agradou Deus, irmãos, dá o céu para você morar. Para que ficar preocupado com as coisas materiais daqui de baixo? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Se os pardais, se as aves do céu têm o que comer, se elas têm o que vestir, você acha que Deus não vai te dar? Você acha que Deus não está olhando para você? Talvez hoje você tenha a tua casa toda arruinada, filho para um lado, esposa para o outro, mas não se preocupe não. Deus colocará as coisas em ordem no tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus fará isso porque você tem valor para Deus. Deus fará isso, irmão, porque Ele tem um pacto com você. Ele fez um pacto com Abraão. Pacto maravilhoso. Um pacto que Deus não pôde nem destruir Ismael, irmão. Ele não destruirá você, que é da linhagem de Isaac, da linhagem de Jacó, da linhagem de Jesus Cristo. Não importa o lar que você nasceu, não importa de que família você veio, não importa onde você está, você continua sendo um vaso de honra para Deus, você continua sendo um vaso nas mãos de Deus. Que Jesus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.